já conhece a Jesus, o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, 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 aleluia. Quando a noite fria cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar, viver cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar. E me levará em te confiar. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Por isso eu canto, 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 danço na presença do Rei. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Senhor. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu estou de volta e primeiro eu vou me apresentar, porque nós sabemos que os nossos cultos não são só as nossas crianças aqui do NASA Kids que têm assistido. Muitas outras crianças de fora, e isso tem enchido o nosso coração de alegria. Então, eu sou a Ana Elisa, mais conhecida como a Tia Aninha, professora aqui do NASA Kids, aqui da Igreja Nazareno de Rio Claro. E hoje eu trouxe para vocês mais uma história, mais um ensinamento bíblico que está no livro de Ruth, lá no Velho Testamento. Depois de Juízes vem o livro de Ruth. E eu vou contar para vocês hoje a história de Ruth. Vocês já ouviram falar da história de Ruth? A história de Ruth, crianças, começa lá em Belém de Judá, com uma família onde a mais velha se chamava Noemi, com o seu marido Elimeleque, e os seus 2 filhos, Quilion e Malom.
eles viviam em Belém de Judá. Porém, aconteceu naquela época, crianças, uma grande seca. Veio a fome e eles resolveram peregrinar. O que seria isso? Viajar. Eles foram embora, se mudaram para outra cidade. E eles foram morar em Moabe. Moabe, crianças, eram muito longe. Mas eles foram morar lá em Moabe, porque lá eles não iriam passar fome. Nas campinas de Moabe. Então, todos eles foram. Malom, Elimeleque, Noemi e Quilom. Eles estavam vivendo em Moabe. Só que aconteceu uma coisa muito triste, crianças. Elimeleque, o pai da família, ele morreu. E Noemi ficou muito triste, porque agora ela só tinha os seus 2 filhos. E naquela época, crianças, o pai, ele era o patriarca, ele que cuidava de toda a família. Mas caso o patriarca viesse a morrer, os filhos eram responsáveis pela mãe. E foi assim, os filhos ficaram cuidando de Noemi. E construíram famílias, eles casaram-se com moabitas. Eles casaram, Quilion casou com Orfa, e Malom casou-se com Ruth. E, novamente, Noemi estava feliz, porque a família estava crescendo. Viveram assim, crianças, por cerca de 10 anos. A Bíblia não nos fala o que aconteceu. Só fala que aconteceu uma coisa muito triste novamente. Porque os filhos de Noemi, Quilion e Malom, eles morreram também. A Bíblia não nos conta de que maneira, mas falou que eles morreram. E, novamente, Noemi se viu sozinha, agora sem o marido e sem os seus 2 filhos. Ela ficou somente com as suas noras, Orfa e Ruth. Então, crianças, como ela estava muito triste, amargurada, ela resolveu voltar para a sua terra, voltar para a sua parentela. E ela chamou as suas noras para conversar e disse para elas: olha, como eu vou voltar para a minha terra, voltem vocês também. Vão embora para a sua parentela, vão ser felizes, porque eu já sou senhora. Eu não tenho mais como dar filhos para vocês casarem. Então, vocês podem voltar. Orfa ficou muito triste, mas ela entendeu a situação e ela resolveu voltar para a sua família. Só que Ruth, que é a nossa protagonista, não adiantava nada do que Noemi falasse para ela, iria fazer ela voltar. E ela falou para Noemi: não me mande embora. Sabe por quê? Aonde a senhora for, eu irei. Aonde a senhora pousar, ali eu também pousarei. O seu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Crianças, sabe por que Ruth falou isso para Noemi? Porque Ruth, nos tempos que viveu com ela aprendeu e viu que Noemi servia a um Deus verdadeiro. Ela conheceu esse Deus. Ela não poderia voltar para os antigos costumes, nem ficar mais em Moabe. Então ela disse para Noemi: eu irei com a senhora. E assim foi. E foi muito bom ela ter ido junto, crianças, porque a viagem era longa e Noemi já era uma senhora. E Ruth, a todo momento, cuidou da sogra e nunca reclamou. E elas voltaram para Belém. Ruth e Noemi voltaram para Belém. Chegando em Belém, Noemi estava muito triste, porque ela saiu de Belém com a sua família, porém ela voltou só com a sua nora. E era tempo de colheita, e sua nora falou para ela: eu não vou deixar a senhora sozinha, e eu vou trabalhar para a gente poder se sustentar. E ela disse para sua sogra: eu vou trabalhar, vou colher nos campos. Por quê, crianças? Deixa eu explicar para vocês. A colheita naquela época era feita pelos trabalhadores, pelos donos de sua terra. E tudo que caía no chão, eles não pegavam, eles deixavam para os pobres, para as viúvas, para quem não tinha condições poder colher e se alimentar. E foi isso que Ruth foi fazer. Ruth, então, foi para um campo colher o que estava caindo no chão, o que estava sobrando. E ela foi colhendo, colocando na sua cesta. Chegou, então, naquele campo, o dono do campo, um senhor que se chamava Boaz. Ele foi ver os trabalhadores e viu
que Ruth estava lá, que ela estava colhendo o que sobrava. E perguntou para os seus trabalhadores, quem é essa mulher que está aí colhendo do chão? Aí falaram para ele, olha, sabemos que ela é nora de Noemi, que ela voltou de Moabe com Noemi, mas não sabemos muita coisa. Então Boaz, ele foi falar com Ruth e disse para ela, Ruth, você pode ficar aí e colher no meu campo todos os dias. Melhor ainda, fique junto com as minhas moças. E se você precisar tomar água, tome água junto com os meus trabalhadores. Você não precisa ficar sozinha. E daí Ruth falou assim para Boaz, por que você está sendo tão bom assim comigo? Você nem me conhece. Ele falou para ela, eu sei da sua história. Sei que você deixou tua casa, deixou os teus parentes para vir para uma terra estranha, mas para honrar a tua sogra. Então, que o Senhor te honre também. E assim foi. Noemi ficou colhendo. E sabe, crianças, Boaz, ele se apaixonou por Ruth e falou assim para os seus trabalhadores, deixe cair um punhado a mais, deixe ela ir pegando quanto ela quiser e não repreendam ela. E ela foi pegando, foi colhendo e ficou com a cesta cheia. Quando ela chegou para mostrar para sua sogra a cesta, sua sogra falou, uau, onde você conseguiu tanto mantimento assim, Ruth? E aí ela contou para sua sogra, eu fui a um campo de um homem chamado Boaz. Ah, crianças, Noemi se alegrou, porque ela lembrou que Boaz era parente do seu marido que já tinha morrido, Elimeleque. Então, Boaz poderia resgatá-la, poderia casar com Ruth. E assim foi, crianças. O Senhor colocou o amor no coração de Ruth, colocou o amor no coração de Boaz, e Ruth e Boaz se casaram e tiveram um filho. O Senhor honrou eles com um filho. O filho deles se chamou Odebe. Vocês sabem quem foi Odebe? Odebe foi pai de Jessé, que foi pai de Davi. Davi foi rei de Israel. Olha, criança, como as nossas atitudes influenciam. O Senhor honrou Ruth, porque ela foi bondosa com a sua esposa, ela amou a vida da sua esposa, da sua sogra, e cuidou de sua sogra. O Senhor honrou, o Senhor deu para ela um marido bom, deu um filho, e de sua geração saiu o rei de Israel. O Senhor honrou a vida dela devido às atitudes dela. E nós, hoje em dia, também podemos fazer diferença na nossa geração. Podemos honrar a nossa geração, podemos ser bondosos, podemos ter atitudes diferentes, podemos fazer o que Ruth fez, podemos trabalhar com uma compaixão, crianças. E isso é muito bom, é muito válido. Então, era isso que eu gostaria de ensinar hoje para vocês. O amor ao próximo, a compaixão, porque através disso o Senhor nos honra. Vamos fazer uma oração agora? Vamos abaixar os nossos olhos. Pai amado, nós te pedimos que o Senhor venha mesmo tocar no nosso coração, venha colocar em nós, Pai, um sentimento de compaixão e que nós possamos, Pai, fazer diferença nessa geração, que nós possamos ser exemplo, assim como Ruth foi na geração dela. Obrigada, Senhor, por mais um culto, nós te louvamos e te agradecemos. É isso aí, crianças. Curtem os nossos cultos, compartilhem com seus amigos para alcançar mais vidas, porque muita gente de fora vem vindo assistir os nossos cultos. Muito obrigada, Deus abençoe e fique com Deus. Um beijo, até a próxima.